Palavra. Senhores Presidentes, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, ainda sobre a contribuição extraordinária de energia, só gostava que me dissessem como é que vão ser calculadas as coimas, porque isso também será uma questão importante. Não me responderam relativamente ao impacto no déficit, que nós estimamos que será de 60 milhões de euros, e à questão que lhe coloquei, Sr. Ministro, sobre a tarifa bi-horária e tri-horária, porque julgo que ainda há os 7 milhões que a EDP ainda não pagou aos consumidores que tinham este tipo de problema. Depois, queria reafirmar que esta questão da fiscalidade verde tem realmente grandes problemas com a sobrecarga fiscal que está associada. E porque a neutralidade fiscal não vai ser assim nem para todas as famílias, nem para todas as empresas e, portanto, a maior parte das famílias vai ter um aumento de impostos. Aliás, não sou só eu que o digo, a CIP diz que a fiscalidade verde é particularmente gravosa para a competitividade. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, que se acha que Portugal vai crescer no ranking da competitividade com a sua taxa de carbono que poucos países têm, porque os países que a introduziram, e desminta-me se for errado, foi a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia, a Holanda, a Noruega, o Reino Unido, a Suécia. Nós estamos a competir... E quem? Pois eu já disse a Irlanda e a Irlanda. E, portanto, nós estamos a competir com esses tipos de países. Eu percebo que o Sr. Ministro queira um mundo novo, um mundo verde, sem combustíveis fósseis. Eu também gostaria e que já fosse amanhã. O problema é que nós temos que fazer o caminho. E, de facto, o Partido Socialista tinha políticas sustentáveis que o Sr. Ministro já reconheceu aqui o efeito de algumas, no que diz respeito às renováveis, no que diz respeito à criação de um cluster associado à mobilidade elétrica, mas esse caminho tem que ser feito de forma progressiva. Ou o Sr. Ministro acha que a maior parte do país tem possibilidade de trocar para os autocarros, as transportadoras, de repente, para carros elétricos? Isso não é possível, Sr. Ministro. O que significa que vão onerar, aliás, a indústria da cerâmica já pôs em causa este tipo de fiscalidade, a indústria dos plásticos já pôs em causa este tipo de fiscalidade e até produtores e grandes produtores que até exportavam dizem que são afetados com este tipo de fiscalidade. Portanto, esta também é uma reforma que não atende nem à realidade concreta dos portugueses, nem à oportunidade, porque nós, neste momento, Sr. Ministro, o PIB recuou a valores de 2004 e, portanto, eu não percebo que seja com este incremento que quer dar a um novo tipo de economia que se vai alcançar as maiores exportações, as maiores substituições de importações e que a economia vá florescer. E relativamente à dependência energética, Sr. Ministro, de facto, Portugal tinha vindo a diminuir essa dependência de 2006 a 2010 e registrou em 2011 e em 2012 um aumento. Nós concordamos com todas as questões da teoria que refere relativamente às questões que enuncia para a fiscalidade verde. O problema são as medidas concretas, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro não conseguiu associar nessas medidas concretas para que as pessoas percebam o efeito de comportamentos que possam ser, digamos, desincentivadores, porque possam ser mais nocivos, e o seu benefício associado. E esse benefício tem que ficar claro para as pessoas e para os portugueses. E, como se sabe, os combustíveis nesta sua reforma e a questão dos sacos de plástico são as grandes paragonas, porque são realmente aquilo que tem o grande volume associado a esta reforma dos 165 milhões de euros que envolve e só dos 17,5 milhões que tem de reduções para efeitos associados diretamente à fiscalidade. Portanto, deve estar toda a gente errada, a própria Manuela Ferreira Leite, o Bagão Félix, tudo isso, sim, não é respeitável, já foi presidente do vosso partido
e que ela própria diz que tem dúvidas, porque os impostos são sempre impostos. É preciso percebermos se os impostos agora se passam a ser melhores porque o Sr. Ministro os chama de verde. E eles não são melhores por serem verdes. Eles serão melhores se forem desincentivadores de uma determinada prática. Mas nós temos, o Sr. Ministro tem que convencer o resto do Governo a ter aposta na ferrovia, por exemplo, para regiões em que desinvestiu na ferrovia, e aposta nos transportes públicos, sabe que a maior parte das regiões não tem transportes aos fins de semana. Portanto, o que é que vai associar? A que as pessoas tenham maiores custos com os combustíveis, ou seja, com os transportes. Obrigado, Sra. Deputada.